Fala pessoal, vamos para mais uma aula de saúde coletiva, continuando com o tema de Programa Nacional de Imunização. Então hoje nós vamos falar sobre a conservação das vacinas e sobre a rede de frio. Então pessoal, a rede de frio é um sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunização com o objetivo de manter as vacinas acondicionadas em condições adequadas. Então, isso é feito para assegurar que desde a produção, passando pelo transporte e o seu armazenamento, eles sejam feitos em condições adequadas. Então, esse é o principal objetivo da rede de frio. Então, a rede de frio ela se evidencia desde o momento da produção das vacinas, da fabricação. Depois disso, elas são armazenadas em depósitos específicos. Depois elas são transportadas para as unidades de saúde. E ali nas unidades de saúde elas ficam armazenadas e têm seu manejo diário para aplicação na população. Então existe uma série de regras que devem ser seguidas para assegurar que essas vacinas elas estejam em condições adequadas de uso. Porque se elas ficarem expostas, por exemplo, a temperaturas inadequadas, elas podem perder o seu efeito. Então isso é uma preocupação muito grande. Então aqui tem a definição de rede de frio, como eu falei, né? Ela faz parte ali do processo logístico, que vai desde a fabricação, armazenamento e distribuição e transporte das vacinas. E a instância final da rede de frios é a sala de vacinação, que é onde essa vacina, esse imunobiológico, ele vai ficar armazenado para ser administrado na população. E aqui uma informação muito importante, que é tema recorrente em provas, tá? É a temperatura ideal de armazenamento das vacinas, lá na sala de vacinação. Então, lá na sala de vacinação, as vacinas elas vão ficar sempre entre 2 e 8 graus Celsius. Nunca devem ficar abaixo disso, nem acima, tá? Sendo que o ideal é a média de 5 graus para o armazenamento das vacinas. Isso também vale para as caixas térmicas. Tá? Tem as regrinhas lá do manuseio das vacinas, que deve ser feito antes do início do trabalho diário, que tem aqui nessa apostila também. Tá? Depois vocês façam a leitura. Então essa informação aqui é importante, que vocês gravem esse número, entre 2 e 8 graus. Aqui nessa imagem, nós temos a ilustração de uma câmara frigorífica. Ela é uma câmara, ela é grande, ela comporta um grande número de vacinas. E ela é feita para se armazenar essas vacinas em grande quantidade. Isso geralmente fica nas centrais ali, onde vão ser distribuídas dentro de um estado, de uma região. E nessas centrais a gente encontra as câmaras frigoríficas. Elas têm uma capacidade muito maior do que uma geladeira, do que um refrigerador. E ela também atinge temperaturas muito baixas, que podem chegar até menos 20 graus Celsius. E essa temperatura vai ser regulada de acordo com cada tipo de vacina. Lembrando que existem vacinas que elas podem ser congeladas a temperaturas negativas, sem problema nenhum. Mas existem outros tipos que não podem ser congelados, com o risco de perder a sua eficácia. Isso também nós vamos ver ao longo do bimestre. Na rede de frio nós temos também os refrigeradores e geladeiras. Temos também as câmaras refrigeradas, que são mais modernas. Então estão ilustradas aqui. Então esses equipamentos geralmente são de uso doméstico ou são específicos para vacina, como é o caso desse aqui. Depois nós vamos ver especificamente os cuidados com cada um, porque tem diferença. Em algumas unidades de municípios menores, ainda se encontram os refrigeradores de uso doméstico, mas a tendência atual é que eles sejam substituídos pelos mais modernos, que são específicos para a vacina. Então esses equipamentos eles são destinados à estocagem dos imunobiológicos e eles trabalham com temperatura positiva, entre 2 e 8 graus Celsius. Então a temperatura de ambos vai ser nessa faixa de 2 a 8. Então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as câmaras refrigeradas. As câmaras refrigeradas são esse tipo aqui. Então atualmente
as câmaras, né, são o equipamento recomendado para o armazenamento e acondicionamento das vacinas, porque eles permitem uma maior precisão e ajuste da temperatura. Eles são projetados especificamente para armazenar vacinas, ao contrário daquela geladeira comum lá de uso doméstico. E existem algumas recomendações para instalação e manutenção dessa câmara refrigerada. Tá? Como, por exemplo, a câmara deve ser instalada longe de fontes de calor. Ela não pode ficar em um local onde tem incidência de luz solar direta. A tomada em que esse aparelho vai ser ligado tem que ser exclusiva para o equipamento. E ele deve ser identificado com o aviso exclusivo de vacinas. Ali dentro não pode ser acondicionado nada além de vacina. Tá? Então, as câmaras refrigeradas são dotadas de instrumentos de medição de temperatura e dispositivos de alarme, não havendo necessidade de instalar nenhum deles. Então, é um equipamento que já vem completo, ao contrário do refrigerador doméstico, que você tem que instalar um termômetro nele, você tem que adicionar equipamentos ali, porque ele não foi projetado para vacina. Tá, e aqui tem outras regras também que devem ser seguidas para o armazenamento das vacinas nas câmaras, como por exemplo o estoque de vacinas nas câmaras não deve ser superior ao que vai ser usado em um mês de consumo. Tá? As vacinas têm que ser organizadas em bandejas, sem que haja necessidade de diferenciá-las por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura se distribui uniformemente no interior do equipamento. Isso aqui é uma diferença em relação à geladeira de uso doméstico. Na geladeira de uso doméstico, a gente sabe que a prateleira mais alta, ela gela mais. Então ali em cima fica mais gelado do que embaixo. Na câmara não, a temperatura é uniforme no equipamento inteiro. Então não tem necessidade de ter uma vacina específica que vai ficar na primeira prateleira e na segunda, como existe no caso da geladeira de uso doméstico, que a gente vai ver mais para frente. Os produtos com prazo de validade mais curto devem sempre ficar na frente, para eles serem usados primeiro, para não correr o risco de perder a validade. E o equipamento, gente, ele tem que ser aberto com a menor frequência possível. Não pode abrir a câmara toda hora, tá? Ela só deve ser aberta no início e no final do expediente, para ser retirada a vacina e o excedente que sobrou do dia ser colocado de volta. Só em casos excepcionais se abre a câmara refrigerada, para a temperatura não variar e não cair. A temperatura tem que ficar constante ali dentro. Limpeza das câmaras. Essa limpeza interna das superfícies, ela deve ser feita mensalmente. Tá? Então, todos os meses deve ser feita essa limpeza, ou conforme a orientação do fabricante. Tá? Então, é importante que seja feita essa limpeza mensalmente. E agora vamos falar sobre os refrigeradores de uso doméstico, que embora eles ainda sejam muito utilizados em muitas unidades, a tendência é que eles sejam substituídos pelas câmaras refrigeradas. Então algumas regras aqui são as mesmas, mas existem algumas diferenças, que nós vamos ver agora. Então é necessário que o equipamento seja identificado com o uso exclusivo de vacinas. O equipamento deve ser colocado nivelado e longe da incidência de luz solar direta ou de qualquer fonte de calor. A tomada também tem que ser exclusiva para esse refrigerador. Diferente da câmara refrigerada, no refrigerador de uso doméstico deve ser instalado um termômetro digital, tá, de cabo extensor, posicionando o sensor no ponto mais central da câmara interna, sem contato com os produtos. Então você vai ter que instalar esse termômetro e o cabo dele vai ter que ir lá dentro da geladeira, o sensor dele vai ter que ficar na região central e você vai ter que instalar isso, porque essa geladeira não vem com esse equipamento de fábrica. A gente sabe também que a geladeira de uso doméstico ela tem uma regulagem da potência, se você quer que ela fique mais gelada ou menos gelada. Então você vai ter que encontrar ali a regulagem que vai apontar lá no termômetro uma temperatura entre 2 e 8 graus, sendo que o ideal é que ela fique em torno de 5. Tá? Isso porque o equipamento permaneça dentro das condições preconizadas de temperatura. E uma vez ajustado esse termostato para a temperatura ficar dentro dos parâmetros, ele não deve ser mais manipulado, tá? Para que não ocorra variação na temperatura.
Na lateral desse refrigerador tem que ser fixado o mapa de registro diário de controle de temperatura. E essa temperatura deve ser registrada diariamente, tá? No início e no final da jornada de trabalho. Então, assim que você chega na sala de vacinação, você tem que fazer a leitura da temperatura, anotar nesse diário, e no final do dia a mesma coisa. O refrigerador ele deve ser aberto o mínimo possível, tá? Isso é uma regra que também se repete, assim como nas câmaras refrigeradas. E deve ser estabelecida uma rotina de manuseio das vacinas. Geralmente ele é aberto no início e no final do dia de trabalho. E aqui mais uma vez reforçando, né, a orientação de que esses equipamentos devem ser de uso exclusivo para armazenar as vacinas do Programa Nacional de Imunização. Isso acontece para que não ocorra nenhum tipo de erro, de colocar algum outro medicamento ali na hora de ser confundido, tá? Para não ocorrer esse perigo. Outra informação importante também é que em nenhuma hipótese o refrigerador do tipo frigobar deve ser utilizado para conservação de imunobiológicos. E esse refrigerador ele não pode ser do tipo frost free, ele tem que ser aquele que cria gelo no congelador. Tá? Não pode ser frost free, então ele vai criar aquela camada de gelo lá no congelador e ele vai precisar ser descongelado periodicamente. No refrigerador de uso doméstico existe uma ordem, tá, para se colocar as vacinas. Em cada prateleira tem um tipo de vacina específico. Então, no congelador, era colocado as bobinas de gelo reciclável. Na primeira prateleira, as vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa. Na segunda prateleira, as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa. Na terceira, os estoques de diluentes. E lá embaixo eram colocadas as garrafas de água com corante. Mas para que isso, professor? Coloca-se o corante para ninguém querer beber a água. E elas eram colocadas ali para que, em caso de falta de energia, a temperatura se mantivesse constante. Porque quanto mais coisa gelada tem dentro da geladeira, se acabar a luz, por mais tempo ela vai conseguir manter aquela temperatura. E o degelo, né, no caso a limpeza, tem que ser feita a cada 15 dias, ou quando a camada de gelo for superior a meio centímetro. Porque, como ela não pode ser frost free, vai criar gelo aqui no congelador. Aí aqui vem especificando o que deve ser colocado em cada prateleira. Eu falei resumidamente, mas depois vocês façam a leitura aí na apostila, tá? Vem tudo explicadinho aqui. O que vem na primeira, na segunda, na terceira prateleira, no congelador. Como nos refrigeradores de uso doméstico não ocorre a distribuição uniforme da temperatura, as vacinas elas têm que ser arrumadas em bandejas perfuradas para permitir a circulação do ar e a dissipação da temperatura. A leitura da temperatura deve ser feita também diariamente, no início da jornada de trabalho e também no seu final, e registrado no formulário de controle diário de temperatura, assim como na câmara refrigerada. Deve ser mantido afixado em cada porta do equipamento aviso para que a geladeira não seja aberta fora do horário de retirada ou guarda dos imunobiológicos. Então é importante sempre frisar isso, que a geladeira não pode ser aberta a qualquer momento. A tomada também tem que ser exclusiva. E a instalação longe da fonte de calor, eu já falei, mas aqui ainda tem uma informação adicional. Ela tem que ser instalada pelo menos a 20 centímetros da parede e a 40 centímetros de qualquer outro equipamento. Tá? Então é importante também dar atenção para esses detalhes. Então não se deve colocar dentro da geladeira qualquer elemento que vai dificultar a circulação do ar. Por isso que as prateleiras geralmente elas são perfuradinhas. Elas não são de um material que não permita a passagem do ar. A limpeza desse refrigerador ela vai ser feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo ultrapassar meio centímetro. Espere até que todo o gelo aderido se desprenda das paredes do congelador sem utilizar faca ou outro objeto pontiagudo para a remoção do gelo. Então aqui é importante, né, que não pode acelerar esse processo, você tem que deixá-la descongelar naturalmente. Outra informação importante também, não jogue água no interior do refrigerador. E a limpeza deve ser feita com pano umedecido e após deve ser enxugado com pano seco. Então nossa aula sobre conservação de imunobiológico fica por aqui. Qualquer dúvida é só deixar no chat, pessoal. Um abraço.